Abram suas Bíblias lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, do verso 20 ao verso 28. Primeira Coríntios 15, é um texto bastante conhecido, do verso 20 ao verso 28. Deixe sua Bíblia aberta aí. Eu queria falar um pouco com você sobre Páscoa, né? De um culto de Páscoa, e às vezes, nesse emaranhado de símbolos que nós temos no mundo ocidental, a gente perde o significado real das coisas. E é o que acontece com Páscoa, eventualmente, né, em que se distribui bombons, chocolates, fala-se de coelhinhos, mas no fundo, a gente não sabe bem o significado de Páscoa, e creio que os irmãos aqui na igreja sabem que Páscoa, o sentido original e o sentido primeiro de Páscoa, remete àqueles eventos lá do Êxodo, não é isso? Lá quando os israelitas estavam cativos no Egito, certo? E Deus decide os libertar daquela opressão daquele grande império que era o Império Egípcio. Então a gente conhece aí, alguns leiam na Bíblia, outros viram na novela, mas a gente já conhece as 10 pragas que veio sobre aquele povo, e na 10ª praga, quando o anjo da morte, ele vem para pegar, né, para assolar os primogênitos daquela região, Deus ele institui uma pequena liturgia, que se sacrificasse um cordeiro, e com o sangue daquele sacrifício pintassem os umbrais das portas. Os israelitas, né, deviam pintar os umbrais da sua porta com o sangue do cordeiro, né? E então o anjo da morte, ele passaria por cima. Esse é o significado de Páscoa, né? Do hebraico pessar, passar por cima, né? Isso é a Páscoa, né? É o sangue do cordeiro que nos livra da morte, não só nos livra da morte, como também nos livra para um novo reino, nos livra do império de opressão para um novo reino. Foi isso que aconteceu com os israelitas lá do Egito, quando então eles passaram por aquela praga e passaram também pelo mar aberto, certo? E no primeiro século, os judeus da Galileia, Judeia e arredores viram um outro evento, um outro grande evento acontecer, que foi Jesus Cristo. Todo o ministério de Jesus Cristo culminou com ele indo parar no alto do Gólgota, sendo crucificado, mais uma vez, um grande império. E na data da Páscoa, no evento de Jesus Cristo, o Cordeiro se entregou pelos nossos pecados. Mais uma vez, na data da Páscoa, sob um grande império, só que agora, ao terceiro dia, este Cordeiro ressuscitou. E esse é o significado da Páscoa. Essa junção de significados, de libertação para um novo êxodo e de perdão de pecados em Jesus Cristo. Muitos dos primeiros discípulos de Jesus, olhando para aqueles acontecimentos, morte, ressurreição e ascensão, começaram a dar significado a esses eventos. Um desses discípulos, a gente já conhece, é o apóstolo Paulo, que redigiu esse texto que a gente vai ler agora, 1 Coríntios 15, do verso 20 ao verso 28, que diz assim: mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem, os irmãos, os pares. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. E então virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder. O último inimigo a ser destruído é a morte.
Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Amém. O apóstolo Paulo, redigindo sua primeira carta aos Coríntios, ele estava em Éfeso, estava plantando uma igreja em Éfeso, e alguns irmãos chegaram, atravessaram o mar Egeu e foram para Éfeso. Os irmãos que estavam lá na Grécia chegaram em Éfeso e começaram a falar para Paulo alguns problemas que estavam acontecendo numa outra igreja que ele tinha plantado na Grécia, em Corinto. E um dos problemas que estava acontecendo nessa igreja era que os coríntios, eles tinham a percepção de que eles já estavam vivendo o reino consumado. Quer dizer, uma das grandes características, né, e a gente pressupõe isso no capítulo 4 de 1 Coríntios, é que eles não precisavam de eventos posteriores, como a ressurreição dos mortos, né? O reino consumado, tal como estava, eles já estavam vivendo naquele momento. Essa era a percepção dos coríntios, o que levou Paulo a redigir o capítulo 15 da sua primeira carta aos Coríntios, que é um capítulo inteiro sobre ressurreição. E Paulo aqui ele se desdobra em três principais pontos, né? Como ele vai desenrolando a sua carta. O primeiro é que Jesus Cristo ressuscitou de fato. Isso é um evento histórico. Não é uma fábula, não é um conto, não é algo meramente religioso ou espiritual, não. Jesus, o Galileu, ele morreu sob o Império Romano e ressuscitou, voltou à vida. E isso aconteceu no plano histórico. O segundo ponto que Paulo acha importante ressaltar é que nós cristãos vamos ressuscitar com Jesus Cristo no grande dia em que ele voltar, na sua parúzia. Nós cristãos também vamos ressuscitar. O terceiro ponto que Paulo quer ressaltar é que Jesus, na sua morte e na sua ressurreição, inaugurou aquilo que os judeus tanto esperavam, que era o reino de Deus. Jesus, portanto, na sua ressurreição, inaugura o reino de Deus. Esses três pontos Paulo quer enfatizar. Esse texto que a gente leu, ele parte do pressuposto de que o fato de que Jesus ressuscitou dos mortos já foi abordado nos primeiros versos. Então, Paulo se concentra aqui na nossa ressurreição, no grande dia, e no reino que foi inaugurado em Jesus Cristo. É por isso que o verso 20 diz assim: mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. A expressão de fato, ela retoma tudo que o apóstolo já disse. Cristo ressuscitou. Isso é um fato. Sem isso, não há fé. Ele já tinha dito nos versos anteriores: se Jesus não ressuscitou dos mortos, somos os mais miseráveis de todos os homens. É preciso crer. Não abra mão disso. Se Jesus Cristo não ressuscitou dos mortos, o apóstolo diz, a nossa fé é ilusória. Não há fé se ele de fato não ressuscitou. Não importa o que as pessoas digam aí fora, a nossa principal crença reside no fato de que ele ressuscitou dos mortos. E não somente isso, mas o apóstolo Paulo fala que Cristo foi as primícias dos que dormem. Do original grego, aparque, é um vocábulo tirado da linguagem de cultivo. É a primeira colheita de muitas outras que virão atrás. Então, Cristo, a ressurreição de Cristo foi a primeira, e a nossa se seguirá a de Cristo. Essa é a nossa esperança. O apóstolo Paulo quer deixar isso bem claro. Essa é a nossa esperança. E não importa o sofrimento que nós passarmos aqui, a última palavra não será a palavra de dor. O último sentimento não será o sentimento de saudade. A última emoção não será a emoção do choro. A última palavra é a palavra de vida. A última conquista é a conquista de vitória sobre a morte. Essa é a esperança do cristão.
Então, em tempos de pandemia, a gente pode olhar para cima e ter uma expectativa muito, muito importante. É de que nós não seremos aprisionados pela morte. Não importa o medo que as pessoas sintam aí fora. A nossa esperança é que Jesus ressuscitou dos mortos de fato. E que a nossa ressurreição se seguirá dele. Amém? Os versos 21 e 22 diz assim: visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo Jesus. É importante, quando a gente ler o texto, a gente entender o que se passa na cabeça do autor, e no caso do apóstolo Paulo, essa dinâmica entre morte e vida e Adão e Cristo é extremamente importante. A gente já conhece a história de Adão, sabe que Deus criou o mundo e tudo que nele há, lá no capítulo 1 de Gênesis, e no capítulo 2 colocou um representante real com a sua imagem lá naquele mundo que ele havia criado. Adão, portanto, era um representante dinástico, um rei para reger a criação. E a gente sabe o que aconteceu, sabe como Adão veio cair em pecado, como Adão veio falhar e como ele falhou miseravelmente. Até no capítulo 3 nós temos o relato da queda, certo? Adão, ele falhou em ser o rei da humanidade. Adão, ele falhou em ser o rei e o representante de Deus na criação. E o que Paulo tem em mente é que Cristo não só é o novo Adão, mas como ele é o rei vitorioso, o rei que não tinha pecado, o rei que ressurgiu dentre os mortos, o rei no qual nós podemos confiar. Cristo é o novo representante de Deus na terra. O novo rei não é somente um aspecto religioso, o qual nós podemos vir para a igreja e confessar a nossa fé. Ele é o rei de fato. Ele é o representante real de Deus na terra. E a Bíblia tem um jeito bem simples de explicar a origem do mal. Ela começou lá no princípio com Adão, mas também tem um jeito muito simples de explicar a origem da vida. Ela começou com Jesus Cristo, na cruz do Calvário. Se lá, no jardim do Éden, Adão cedeu a sua própria vontade, no jardim do Getsêmani, no sopé do Monte das Oliveiras, Jesus Cristo pediu que fosse feita a vontade do Pai. Essa é a diferença entre Adão e Cristo. Enquanto Adão cedeu, Jesus Cristo se sacrificou por nós. E um detalhe que é importante é que nós não recebemos essa vida, nós não conseguimos nos identificar com Cristo, se nós não nos identificarmos primeiro com Adão. Se nós não reconhecermos os nossos pecados, se não reconhecermos as nossas falhas, se não olharmos para dentro e vermos a nossa miséria, e vermos as nossas omissões, se nós não conseguimos fazer essa autocompreensão, essa autocrítica, se nós não conseguirmos ver em nós pecado, muito pelo contrário, só no outro, nós não conseguimos nos identificar com Cristo Jesus. Primeiro, temos que nos identificar com Adão. Primeiro, temos que enxergar em nós o pecado, enxergar em nós a morte, para só então tomar posse da vida. Se nós não morrermos, não iremos ressuscitar também. É essa dinâmica que Paulo tem em mente. Morte e vida, Adão e Cristo. Para se identificar com um, tem que se identificar com o outro. Para receber a vida, tem que conhecer a morte. E se nós não morrermos para os nossos pecados, se nós não morrermos para o nosso ego, não experimentaremos também a vida, não experimentaremos também a ressurreição dos mortos. Segundo ponto, a gente precisa entender essa dinâmica do apóstolo Paulo, como disse C.S. Lewis também, em Jesus, a humanidade deu um novo passo no processo evolutivo, um novo tipo de ser humano marcado pela vida e não pela morte, até aquele ponto, um ser humano capaz dos maiores desastres da face da terra, um ser humano
carregado de pecado e de corrupção, mas em Jesus Cristo nós temos um novo passo, um novo tipo de ser humano, o ser humano que se identifica com Jesus Cristo. E nós só somos esse tipo de ser humano à medida que nós nos identificamos com Ele. Não à medida que nós viemos para a igreja, não à medida em que nós damos o nosso dízimo, mas à medida que nós nos identificamos com Jesus Cristo, que nós sentimos em nossas mãos os pregos que foram cravados em Jesus na cruz do Calvário, que nós sentimos em nossas cabeças o sangue de Jesus escorrer. É nessa medida que nós conseguimos nos identificar com Cristo. Não é a respeito da roupa que vestimos, da igreja que congregamos, mas da forma como nós nos identificamos com o Cordeiro Pascal. É preciso saber, o sangue está sobre o umbral da sua porta? O sangue de Jesus Cristo está sobre o umbral da sua porta? Só dessa forma, a morte ela vai fazer a Páscoa. Ela vai passar por cima. Só dessa forma você vai receber a vida em vez da morte. É preciso, portanto, se identificar com Jesus Cristo. Os versos 23 e 24 dizem que cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. E então virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e todo poder. Esses dois versos do apóstolo Paulo, e aqui é preciso ter esse faro literário para enxergar, né? A gente não consegue, vamos lá, irmãos, a gente não consegue entender um texto se a gente não prestar atenção nos detalhes. E aqui o apóstolo Paulo, ele usa uma série de figuras de linguagem que eram conhecidas pelos seus leitores naturais, que estavam lá em Corinto, que são figuras de linguagem do espectro militar e político do Império Romano. A primeira palavra que ele usa, que remete a esse significado militar e político, é a palavra grega tagmat. É uma palavra que era usada no mundo greco-romano para colocar um exército em ordem. Cada um, porém, em sua própria ordem. Essa era uma palavra comum no sentido militar. Um exército tinha que estar em ordem de batalha. A segunda palavra que o apóstolo Paulo usa, né, e que remete a esse sentido militar e político, é a palavra que nós conhecemos bem, parúsia. Parúsia é uma palavra grega que era usada para identificar a presença do imperador romano entre os seus súditos, ou a sua presença ou a sua vinda. Então dizia-se parúsia, a presença do imperador romano entre os seus súditos. Aqui o apóstolo Paulo usa essas figuras de linguagem, essas metáforas, esses vocábulos do contexto militar e político para criar todo um cenário em que ele pinta a vinda de Jesus Cristo em triunfo militar, em triunfo político, em triunfo teológico. Jesus Cristo, portanto, diferente do imperador romano, diferente de César Augusto ou de Nero, ele não estará presente entre os seus soldados. Ele não estará presente entre os seus súditos. Ele estará presente entre aqueles que compartilham da sua identidade. Essa é a diferença. Se o imperador ele oprime os seus súditos, Jesus Cristo se tornará presente, virá ao nosso encontro a partir do momento em que nós compartilhamos da sua identidade. Jesus Cristo, então, estará presente em nossas vidas. Porque assim o apóstolo descreve o tempo do fim como uma verdadeira conquista militar em que os reis dos reis estaria presente não entre seus soldados, mas entre aqueles que compartilham da sua identidade, os que são de Cristo. É preciso saber, nós somos de Cristo? Não, vir à igreja, ler a Bíblia, estudar a Bíblia, orar, isso não é suficiente. É preciso saber, você é de Cristo. Você compartilha da identidade de Jesus Cristo.
Você ver os frutos do Espírito, os frutos da identidade de Jesus Cristo nascendo, brotando em sua vida. Você consegue enxergar em você, nos seus atos, nas suas atitudes, no seu caráter, o caráter de Jesus Cristo? É preciso saber, nós somos de Cristo, porque só os que são de Cristo gozarão da sua presença. Não os religiosos, não os que vêm à igreja, mas os que são de Cristo e que por isso são religiosos e que por isso vêm à igreja, mas não o inverso. É preciso compartilhar da identidade de Jesus Cristo em sua vida. Sem isso, você não tem a sua presença. Você pode ter, um culto bem abençoado, mas você não tem a presença de Jesus Cristo. Se você não compartilha da sua identidade, você não é de Cristo. Você não comunga da mesma identidade, da mesma personalidade de Jesus Cristo. Os termos que são usados no verso 24, eles também são do contexto militar e político, né? Os termos principado, potestade e poder. Né? Eles fazem alusão, esses três termos, fazem alusão aos que o apóstolo Paulo diz no verso 25, que estarão sob os pés de Jesus Cristo, sob o domínio de Jesus Cristo. É uma citação do Salmo 110, verso 1, que diz assim: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. E aqui, sempre que a gente lê principado, potestade e poder, né, num contexto religioso que a gente vive no Brasil hoje, a gente pensa em poderes satânicos, poderes celestes, né? Porque isso que a palavra, por exemplo, potestade, nos remete, né? Mas essa não é esse o sentido nem do Salmo 110 e nem do apóstolo Paulo, né? Essas três expressões são expressões que identificavam poderes políticos, né? Então, por que poderes políticos, Felipe? Isso aqui, a gente está numa igreja, a gente está falando de Bíblia, por que poderes políticos? Se nós formos lembrar bem, a primeira Páscoa acontece sob a opressão e sobre a escravidão do grande e principal império da antiguidade, o Império Egípcio. E a Páscoa cristã, ela acontece quando Jesus morre sob quem? Sob o Império Romano, sob o poder de Pôncio Pilatos. A Páscoa, ela não significa meramente que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, mas que através da sua ressurreição, nós somos libertos. É esse o significado de Páscoa. Nós somos libertos da opressão, seja ela qual for. Seja a opressão do Egito, seja a opressão do Império Romano, seja a opressão dos nossos próprios pecados, do nosso próprio ego, nós temos essa liberdade. E Jesus Cristo, ele submete sob os seus pés todos aqueles que fazem da sua identidade a morte. Em Jesus Cristo, a gente não só ganha uma conotação religiosa, mas a gente passa de um status quo de vida para outro. A gente sai do Egito para a Terra Prometida. A gente sai do Gólgota para a Nova Jerusalém. A gente sai de um modo de pensar dos grandes impérios, dos grandes poderes imperiais, para um novo modo de pensar, um novo modo de pensar a vida. Então, existem os súditos de César e existem os súditos de Jesus Cristo. Existem aqueles que ficaram no Egito e existem aqueles que atravessaram o Mar Vermelho. Existem aqueles que negaram Jesus no Gólgota e existem aqueles que compartilharam do seu sangue. É preciso saber quem são os nossos senhores. Quem são os nossos senhores? Quem domina a nossa mente? A quem nós imitamos? A quem nós compartilhamos identidade? É Jesus Cristo ou é César? Porque César Jesus venceu na cruz do Calvário. O faraó foi vencido no mar aberto. E Jesus Cristo, diz aqui o apóstolo Paulo muito claramente, colocará debaixo dos seus pés todo tipo de poder político que se faz opressor. Mas o poder político do qual nós estamos dentro é o poder político do reino de Deus. Não é um poder de um espectro político partidário, mas é o reino de Deus, o que toma a nossa consciência. Certo momento da vida de Jesus, 2 dos seus discípulos
chegaram para ele e para Jesus e falaram: Mestre, deixe que nos assentemos à sua direita e à sua esquerda quando tomares posse do reino celestial. E aí Jesus: bem, vocês não podem tomar posse à minha direita ou à minha esquerda, vocês não aguentariam isso. Eles falaram: não, nós aguentamos sim. E ele deu a seguinte resposta aos seus discípulos: no reino dos céus, os últimos serão os primeiros. Os últimos serão os primeiros. E vocês olham, essa foi a resposta de Jesus, olham para os governantes, olham para os grandes poderosos e vê o que eles fazem e vê como eles oprimem o povo. Entre vocês, porém, não será assim. Mas o maior servirá ao menor. Porque o Filho do Homem não veio senão para outra coisa, servir. Essa é a mentalidade do reino. Jesus, ele não subverte os impérios, os poderes imperiais através de força política ou força bélica. Jesus subverte os poderes imperiais através do nosso caráter, do nosso comportamento. Essa vitória não se dá no chão da guerra, essa vitória se dá no chão do nosso coração, no chão da nossa mente. À medida que nós assumimos uma mentalidade que reflete não os poderes de César, não os poderes do faraó, mas refletem os poderes do reino de Deus em nossas vidas. É dessa forma que Deus coloca sob os seus pés os seus inimigos. O verso 25 e 26 continua: porque convém que ele reine até que haja posto todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Eu vou ler de novo os versos. Porque convém que ele reine até que haja posto todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. Existe uma ideia, um senso comum, bastante natural entre evangélicos, é de que quando chegar o fim, o reino de Deus será inaugurado. Isso não é verdade. Não é isso que a Bíblia ensina. O reino de Deus foi inaugurado em Jesus Cristo, porque convém que ele reine. O verbo no Novo Testamento está no presente e no ativo. Ele reina agora. Porque convém que ele reine até que ponha todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. A gente tem que ter em mente que o reino de Deus, ele é presente. Ele é agora, ele não será amanhã, ele é agora. E nós somos os seus súditos. Somos nós que levantamos as bandeiras do reino de Deus. Não através de militância política, mas através do nosso caráter. Através do nosso dia a dia. Na medida em que nos tornamos a imagem de Deus para os nossos semelhantes. À medida que nós fazemos aquilo que Adão não conseguiu fazer, de carregar a imagem de Deus, é nessa medida que o reino de Deus, ele se põe na terra assim como é no céu. O reino de Deus, portanto, irmãos, é presente. E a Páscoa diz respeito não a um sentimento religioso. A Páscoa diz respeito à nossa libertação. Libertação para sair do Egito e tomar posse do reino. Libertação para sair do Gólgota e ser cheio do Espírito Santo de Deus. A Páscoa diz respeito ao reino de Deus. E nós temos que compartilhar, nós temos que comungar desse reino à medida que nós nos identificamos com Jesus Cristo. A Páscoa, portanto, é um evento associado à libertação de um poder imperial para a inauguração de um reino. Foi isso que aconteceu com Israel na Páscoa egípcia, segundo Êxodo 19, versículo 6, em que Deus diz para o povo de Israel que eles serão um reino de sacerdotes, logo após a Páscoa. Logo após a Páscoa, logo após a saída do Mar Vermelho, logo após a saída do Egito, Deus diz para eles, em Êxodo 19, versículo 6, que eles seriam para Deus como um reino de sacerdotes. Então, logo após a Páscoa cristã, logo após Cristo ressuscitado dos mortos, nós também nos constituímos reinos de sacerdotes de Jesus Cristo, à medida que nós refletimos a imagem de Jesus Cristo. Por fim,
A esperança é que a Páscoa da ressurreição de Cristo tenha sido apenas o primeiro golpe sobre o qual a morte será definitivamente destruída. Essa é a grande esperança cristã. Não que Cristo derrotou um império específico, um poder imperial específico, não que ele tenha derrotado a Babilônia, o Egito ou o Império Romano, mas que ele destruiu a face de todos os grandes impérios opressores, a morte. Em Jesus Cristo, nós temos essa confiança que as nossas lágrimas se converterá em riso, que o nosso choro se converterá em alegria, que a nossa dor, o sentimento de saudade pela perda, se converterá em esperança. É essa a alegria que nós temos em Jesus Cristo. Não importa o sofrimento que você tenha passado, não importa o que a morte tenha feito com você, mas em Jesus Cristo nós temos essa esperança, que as nossas lágrimas se converterão em alegria. Essa é a nossa grande esperança, a esperança de que herdaremos a Nova Jerusalém. Os últimos versos 27 e 28, diz assim: porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Esses últimos versos põem em evidência a natureza relacional entre o Pai e o Filho, não numa competição. E para o apóstolo Paulo, um judeu natural de Tarso, era muito precioso o conceito de monoteísmo, quer dizer, só existia um Deus. E como bom cristão, além de bom judeu, Paulo também coloca Cristo nessa equação. E Cristo, ele reina até o ponto em que ele tem que passar esse reino, submeter esse reino a Deus e Pai, e esse é o momento do fim. O momento em que Deus será tudo em todos. Essa é a nossa grande esperança. O momento em que, por fim, nos esvaziaremos de nós mesmos para receber Deus tomando conta de nossas vidas. Isso é o que nós chamamos de nova criação. A gente tem uma esperança estranha às Escrituras de que depois que esse mundo for destruído, nós herdaremos um reino lá no céu, um reino não corpóreo, um reino desprovido de matéria. Né? Isso daí é a crença de Platão, não de Paulo. É a crença filosófica, não do Novo Testamento. O Novo Testamento, ele é bem enfático quando diz que o reino de Deus se dá na terra, na nova criação. Para usar as palavras de João em Apocalipse 21, é quando a nova Jerusalém desce à terra. Ou quando o reino se dá, para usar as palavras do Pai Nosso, na terra, como é no céu. O reino de Deus, a nova criação, ela se dá aqui. Em que momento? Quando Deus será tudo em todos. Quando nós experimentarmos avançar para além dessa natureza corrompida e não herdar uma matéria insubstancial, virarmos fantasma ou coisa do gênero, mas herdarmos aquilo que Paulo chama mais à frente no capítulo 15 de corpo pneumático, né? O corpo espiritual, não espiritual no sentido de não substancial, mas espiritual no sentido de que será cheio do poder do Espírito Santo de Deus. É esse corpo que nós herdaremos. É essa criação a qual nós ansiamos. É disso o que a Páscoa nos remete. Não chocolates, não coelhinhos, não meramente um sentido religioso, mas uma esperança bem concreta, uma esperança para o dia a dia, uma esperança que dissipa toda e qualquer angústia, toda e qualquer ansiedade, todo e qualquer sofrimento, a esperança de que o nosso choro, mais uma vez, se converterá em alegria.
de que nós herdaremos a nova Jerusalém, nós herdaremos a nova criação e de que Deus será tudo, portanto, em todos. Essa é a nossa esperança. 2 pontos que por fim, eu quero destacar para os irmãos. E o primeiro deles é que nós precisamos nos identificar com aqueles que são de Cristo. Nós precisamos compartilhar, ter união com Cristo em nossa natureza. A gente perdeu isso. Parece que o crente moderno, ele acha que ser crente é fazer alguma coisa. Ser crente é orar, ser crente é ler a Bíblia, ser crente é vir à igreja, ser crente é dar dízimo. Ser crente é compartilhar da natureza de Jesus Cristo. Ser crente é ter Jesus Cristo dentro de você. É herdar a natureza, é herdar o caráter, é herdar a identidade de Jesus Cristo. Ser crente é resplandecer Jesus Cristo no seu dia a dia. E é por isso, não por outra coisa, que nós fazemos o que fazemos. É por isso que nós vimos à igreja, por isso que nós damos o nosso dízimo, é por isso que nós fazemos determinado tipo de coisa e não outra. Porque Jesus Cristo está em nossas vidas e não o contrário. Eu não alcanço o reino dos céus com as minhas mãos. Eu não alcanço o reino dos céus com o meu estudo bíblico. Eu não alcanço o reino dos céus vindo à igreja. Eu alcanço o reino dos céus à medida que eu compartilho da natureza do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, do dono do reino dos céus, Jesus Cristo. É nessa medida em que nós herdamos o reino dos céus, na medida em que nós, como o apóstolo Paulo fala, somos de Cristo. São esses que vão compartilhar da sua parúzia, da sua presença, da sua vinda, aqueles que são de Cristo. Por fim, em último lugar, a Páscoa, como eu disse, não é sobre ir para o céu, mas a respeito de como a nova vida do céu desce à terra. Não é uma esperança platônica de que um dia eu vou morar no céu e deixar toda essa natureza terrestre para trás, mas, como eu disse agora há pouco, é como o autor de Apocalipse diz, é a esperança de que a nova Jerusalém descerá do céu para a terra, é a esperança do Pai Nosso de que na terra será como é no céu. A esperança de que herdaremos um reino aqui, na nova criação, um reino que será redimido, uma criação que será redimida, uma criação que será resplandecente da imagem e do poder de Jesus Cristo. Essa é a nossa esperança, de que nós ressuscitaremos dos mortos. De que Jesus Cristo, a Páscoa cristã, foi apenas as primícias dos que dormem. E de que nós gozaremos dessa mesma esperança, gozaremos dessa mesma expectativa, gozaremos dessa mesma realização, que é a ressurreição dos mortos. Fique com essa palavra em seu coração, irmãos. Nos momentos de lutas, adversidades, angústias, tenha em mente, nesse domingo de Páscoa, que Jesus Cristo morreu para nos libertar dos nossos pecados. Morreu para que nós pudéssemos nos identificar, não com o reino de César, mas com o reino de Deus. Amém?